Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e este é o primeiro de uma série de vídeos nos quais falaremos sobre a doutrina espírita. Espero que você goste. É com muito carinho que eu preparei esse vídeo. Antes de começar, eu quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Conto com a sua colaboração, tá bom? É importante que a gente comece do início, pessoal. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Qual a sua importância para o movimento espírita? A gente não quer apenas fazer uma mera narrativa biográfica, um apanhado histórico recheado de dados sobre determinado personagem. Não é nada disso que a gente quer. O que a gente quer fazer é uma homenagem, um legítimo reconhecimento ao homem que dedicou parte de sua vida ao surgimento do Espiritismo. E é para honrar Kardec, festejar a sua memória e beber da fonte do conhecimento espírita que a gente criou esse canal. E a gente se reúne, claro, com um sentimento de gratidão ao fundador da filosofia espírita para passar alguns instantes com esse mestre, cujas obras deveriam ser mais apreciadas. Bom, Kardec realizou uma grande empreitada, a de trazer a codificação da doutrina espírita. Mas você deve estar se perguntando, afinal, qual a origem de Allan Kardec? Quem foi Allan Kardec? Está sentado? Se não, senta que lá vem história, que é um pouquinho comprida. Vou tentar resumir para não chatear muito com informações desnecessárias, tá bom? É o seguinte, Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, com o nome de batismo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. O futuro fundador do Espiritismo nasceu numa família ligada à advocacia, à magistratura. O pai de Kardec era um magistrado. Entretanto, Kardec se sentiu, desde muito cedo, inclinado para as ciências e para a filosofia. Os anos iniciais de estudo de Kardec se passam mesmo em Lyon, na sua cidade natal, mas depois Kardec vai concluir seus estudos em Yverdon, na Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem ele vai se tornar discípulo e colaborador mais tarde. E desde os 14 anos de idade, Kardec já ensinava aos seus colegas menos adiantados que ele. E é nessa escola de Pestalozzi que Kardec vai tomar as bases de um futuro pensador prudente e profundo, querendo entender antes de acreditar no que lhe ensinavam. Kardec também era um poliglota, é bom que se diga isso. Ele era poliglota e tradutor. Ele conhecia a fundo e falava corretamente vários idiomas, entre eles o alemão, inglês, italiano e espanhol. Também se expressava facilmente em holandês e ainda possuía sólidos conhecimentos de latim, grego e gaulês, que era o idioma falado pelos antigos povos celtas. Kardec fundou em Paris uma escola que seguia o método de Pestalozzi, dedicando-se à educação das crianças, à militância pela educação feminina, à educação de jovens e adultos, e trabalhou também pela educação pública, gratuita e universal. Entre os anos de 1835 a 1840, Kardec organizou na sua própria casa, de forma gratuita também, cursos de química, física, astronomia, fisiologia, anatomia comparada, matemática e gramática, que eram cursos bastante frequentados, tá? E durante um curto período de tempo, com o seu amigo Maurice Lachatre, Kardec fundou um banco popular de crédito e trocas de serviço para fortalecer o pequeno empreendedor. Como a gente pode perceber, Kardec era um homem voltado à transformação social. No mundo das letras e do ensino que ele frequentou em Paris, ele conheceu sua futura esposa Amélie Boudet. Kardec também foi membro de várias sociedades científicas e em 1831 ganhou um concurso com a dissertação Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Entre os anos de 1828 e 1848,
Kardec publicou vários livros sobre aritmética, gramática e geometria. Vejam o quanto esse homem produziu em sua vida. Foi um profundo estudioso, um professor, né? um mestre das letras, um mestre do estudo. Mas você deve estar se perguntando, onde entra a doutrina espírita na vida de Kardec? Nós já iremos falar disso a partir de agora, tá? Isso foi uma reviravolta na vida dele, claro. Foi no ano de 1854, quando Kardec tinha então 50 anos, que ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes pelo senhor Fortier, seu amigo, com quem ele partilhava sobre estudos do magnetismo. E agora você me pergunta, mas Wanda, o que é magnetismo? Sem que a gente se aprofunde muito nisso, para não fugirmos ao tema do vídeo, eu vou te dizer que o magnetismo foi uma prática terapêutica criada pelo médico alemão Franz Anton Mesmer no final do século XVIII e ainda muito em voga na época de Kardec. Também era chamado de mesmerismo, por causa do nome Mesmer, né? E utilizava o magnetismo animal e a hipnose para tratar e curar doenças em seres humanos. No que consistiam essas técnicas do mesmerismo? As técnicas envolviam passes magnéticos para redistribuir a energia vital do corpo e promover a cura. Segundo Kardec, magnetismo e espiritismo caminham juntos. Nas palavras do próprio Kardec, o espiritismo se liga ao magnetismo por laços íntimos. Mas dito isso, voltemos a Kardec então. Como eu dizia, no ano de 1854, Kardec ouviu falar das mesas girantes. E agora você vai me perguntar, mas que raio é isso de mesa girante? É o seguinte, mesas girantes, mesas falantes ou dança das mesas era um fenômeno que aconteceu no século XIX nos Estados Unidos e também na Europa, sobretudo na França, que era um tipo de sessão mediúnica em que os participantes se sentavam ao redor de uma mesa, colocavam as mãos sobre essa mesa e esperavam que a mesa se movimentasse na expectativa de receber mensagem dos espíritos. Então, as mesas girantes serviam como meio de comunicação com os espíritos, inicialmente através de batidas no chão, mas aí esse método vai sofrer uma modificação mais tarde para que essas comunicações ficassem mais fáceis, né? Mais rápidas também de acontecerem. Então, você pode me perguntar também, mas quer dizer que Kardec, um homem tão sério, um conhecedor, um estudioso tão profundo, acreditou nisso? Que havia espíritos se comunicando através de mesas? E a resposta é um sonoro não, não. Ele não acreditou nisso. Como todo bom cientista e pesquisador, ele queria provas do fenômeno, ele queria ver e observar para depois acreditar. A gente deve dizer que Kardec era um homem do século XIX, era um crítico, ele tinha um espírito crítico, ele era incrédulo por natureza e por sua educação pestalozziana. Ele viveu no século XIX, que era o século do nascimento das ciências, era um homem culto, erudito, herdeiro do iluminismo, das ideias iluministas. Portanto, Kardec valorizava o uso da razão como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza, em detrimento do pensamento religioso, pois o iluminismo defendia exatamente isso, o desenvolvimento científico, e acreditava que o desenvolvimento científico levaria ao progresso da humanidade e à formação de uma sociedade sem injustiças e sem tirania. Não à toa que Kardec cunhou a seguinte frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que Kardec pretendia era uma fé raciocinada, não uma fé cega.
É bom que se diga também que Kardec não era um simples secretário dos espíritos. Ele era um homem que criou um método de investigação. Ele criou um controle universal das comunicações. Como era feito esse controle? Na época em que o Kardec iniciou seus estudos no Espiritismo, ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas. E o que ele fazia? Ele pegava as perguntas, a mesma pergunta era enviada aos médiuns desses centros espíritas para que fossem feitas aos espíritos comunicantes. As respostas tinham que coincidir, portanto havia um sistema de verificação das comunicações mediúnicas. Porém, era um controle. Kardec fazia um controle das comunicações. E os médiuns também não se conheciam. Impossível se conhecerem. Então chegavam cartas de todos os lugares que foram enviadas aos médiuns e através da resposta dos espíritos, essas respostas tinham que coincidir e assim Kardec formou um corpus de doutrina. Nasce aí a doutrina espírita. De 1854, quando Kardec tem o primeiro contato com o fenômeno das mesas girantes, a 1856, um novo horizonte se abre para esse sagaz observador. É então que o nome Rivaio vai entrar nas sombras para ceder lugar ao nome Allan Kardec. E como surgiu o nome Allan Kardec? Através de um médium, foi revelado pelo espírito protetor de Kardec que este era o seu nome numa vida passada em que ele teria sido um druida na Gália. E onde ficava a Gália? Você pode estar se perguntando. A Gália era uma região da atual França, Bélgica, Suíça, parte da Alemanha e da Itália. E a Gália era habitada por povos das tribos celtas, que foram dizimados pelos romanos. O que nós sabemos sobre os celtas nos foi contado pelos romanos, pois a cultura celta era uma cultura oral, eles não deixaram nada escrito, a não ser inscrições em rochas. Mas isso já é uma outra história. Vamos voltar aqui para Kardec. Como eu disse, inicialmente, Kardec não era um entusiasta das manifestações. Ele não queria sequer comparecer a essas reuniões das mesas girantes. No entanto, depois da insistência do senhor Fortier, após alguns meses, ele aceitou o convite e foi ver de perto o que eram essas reuniões. E aí, Kardec vai receber de pessoas ligadas aos fenômenos das mesas girantes 50 cadernos de comunicações diversas, sobre diversos assuntos. E essas pessoas não conseguiam pôr essas perguntas em ordem. O que Kardec fez? Com esses cadernos em mãos, ele fez uma leitura atenta dessas perguntas e respostas, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas requeridas para chegar a um resultado. Segundo Kardec, ele se propôs a resolver os problemas que o interessavam do ponto de vista filosófico, da psicologia e da natureza do mundo invisível. A partir daí, então, Kardec passou a frequentar essas sessões mediúnicas com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arranjadas, e essas perguntas eram todas respondidas com precisão pelos espíritos comunicantes, com profundidade e de modo lógico. De acordo com o próprio Kardec, ele frequentava essas reuniões mediúnicas para se instruir. Mais tarde, ele vai perceber que tudo aquilo formava um conjunto, formava um corpus de doutrina, e aí ele teve a ideia, de publicar para a instrução de todo mundo. Foram essas mesmas questões desses 50 cadernos iniciais que foram sucessivamente desenvolvidas e completadas e fizeram a base de O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, lançado no dia 18 de abril de 1857. Então,
A partir da publicação de O Livro dos Espíritos, firma-se o nome de Allan Kardec e começa a nascer a doutrina espírita. Então, gente, de 1854 a 1869, ano da morte de Kardec, ele trabalhou incessantemente no corpus da doutrina e foi um pioneiro, porque ele propôs uma investigação científica, racional e baseada em fatos observáveis dessas experiências, desenvolvendo todo um programa de investigação ao qual ele deu o nome de Espiritismo. E Kardec produziu muito, tá? Ele não parava. Ele foi um total de 32 publicações espíritas, sendo 12 livros, correspondendo a cada 12 exemplares mensais da Revista Espírita durante 12 anos, chegando ao número de 136 exemplares só da Revista Espírita. No total, são 23 livros de sua autoria, entre obras espíritas e não espíritas. Vou falar apenas dos livros da codificação. Então temos, inicialmente, o Livro dos Espíritos, de 1857, em seguida o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, Catálogo Racional de Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita. E pasmem, fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade e à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, ó, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. E vale lembrar que você encontra as obras fundamentais de Kardec aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar para você, tá? Teremos então várias indicações para quem quiser ler mais sobre os assuntos que eu trouxe nesse vídeo. Agradeço imensamente a sua atenção, o seu tempo despendido para me ouvir. Grande abraço e até o próximo. Até lá!